Oi, galerinha, tudo bem? Sou eu de novo, professor Eduardo, de História, do CF7 Sobradinho, Sobradinho 2. Vamos aqui mais uma aula nossa. O nosso tema de hoje é Sociedades Indígenas e Povos Pré-Colombianos. Nas aulas passadas, nós tínhamos falado sobre a expansão marítima europeia. Nós falamos sobre o momento na qual os europeus resolveram sair um pouquinho da Europa e desbravar o mundo. A princípio, eles estavam apenas procurando uma rota para chegar nas especiarias lá no Oriente, uma rota alternativa, né? Mas nesse trajeto resolveram desbravar o mundo, descobrir novas terras, novos povos, e nessa história toda acabaram chegando a um novo continente, na época chamado de Novo Mundo, que depois descobriu que na verdade pensava-se que na verdade eram as Índias, mas depois descobriu-se que na verdade era um novo continente, um novo mundo, que depois recebeu o nome de América. Portugueses e espanhóis iniciaram todo o processo de desbravar e descobrir esse continente, principalmente em busca de riquezas, né? Bom, e os povos que moravam na América? E os povos que ali residiam? Como é que é a história dessa galera aí, hein? É sobre isso que a gente vai tentar falar um pouquinho agora, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Beleza? Então lá, sociedades indígenas e povos pré-colombianos. Deixa eu só mudar a tela aqui pra gente. Beleza. Eu coloquei na imagem aqui para vocês alguns desenhinhos que se referem a alguns desses povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, né? Vocês estudaram lá no sexto ano que provavelmente os primeiros habitantes da América eles vieram ou pelo Estreito de Bering, lá pelo norte da Europa, pelo norte da América, entre a América e a Ásia, ou pelo mar, lá pelo Oceano Índico, né, chegando ao litoral da América pelo Oceano Pacífico. E ali eles se espalharam por todo o continente americano. Né? A data precisa da chegada não se sabe ao certo, né? Não tinha nem como se precisar, mas não se sabe ao certo uma data. Existem vários estudos ainda sendo feitos e várias datas sendo cogitadas. Se sabe-se que a gente tem vestígios históricos de povos dos primeiros homens da América, que cerca de 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. Então, e alguns estudos foram até em 40 mil anos. Então, não se sabe ao certo quando eles chegaram, mas sabe-se que aqui eles desenvolveram uma série de culturas, hábitos diferentes, se tornaram diferentes dependendo da região que habitavam, né? E esses povos dominaram o continente americano e durante muitos e muitos anos, até a chegada dos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, os primeiros que aqui chegaram. E sobre esses caras aqui que habitavam a América, vamos entender um pouquinho a história deles aqui pra gente. Deixa eu só mudar a imagem aqui para não ficar bem na frente de vocês, né? Vou colocar aqui em cima que fica melhor. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, um resuminho, né? Os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa não possuíam escrita. Até hoje, né, grande parte dos povos indígenas não possuem escrita, a não ser aqueles, é lógico, né, que acabaram entrando dentro da cultura nossa, né, indo para as escolas e tudo mais, mas aqueles que permaneceram fiéis à sua cultura, grande parte deles não possuem escrita, né? Assim, não existiam documentos escritos que explicam como eram essas comunidades antes do descobrimento. O que a gente sabe, muitos deles, são através do que é falado, né, de relatos que foram passados de geração em geração, e esses relatos chegaram até nós. Outra maneira que a gente tem de saber é estudar um pouquinho sobre os seus hábitos, sobre os objetos que eles deixaram, e através desse estudo a gente pode determinar mais ou menos como era o modo de vida deles antes da chegada dos europeus, né? Olha só, continuando aqui, eu coloquei na imagem aqui para vocês algumas fotos de provavelmente como eles viviam naquela época. Sociedades simples, povos simples, viviam da natureza, né, sem luxo, tinham tudo que eles necessitavam ali e não tinha todas essas necessidades que a gente tem hoje. Olha lá, eu vou colocar mais para vocês aí, ó. Olha aí, vou subir um pouquinho aqui, descer aqui um pouquinho para ficar mais fácil, depois eu subo. Coloquei aqui, ó. Sabe que os indígenas não tinham a visão capitalista dos europeus. Os europeus, quando chegaram para iniciar esse processo de expansão, e bem antes, né? O intuito deles era enriquecimento.
era conseguir metais preciosos, ouro, prata, e se enriquecer, né? Era obter prestígio, fama. Então, esse era o intuito capitalista. Os povos que aqui habitavam não tinham nada disso, não tinha esse intuito de enriquecimento, nada disso, né? Eles viviam em uma sociedade simples e solidária, uns ajudando aos outros, né, e ajudando dentro da própria comunidade que viviam, na qual não havia desigualdade, tampouco disputa de poder. Olha só que interessante, né? Uma sociedade sem desigualdade e sem disputa de poder. Eram dependentes da natureza e dos seus ciclos, então dependiam de tudo que a natureza oferecia para eles, caça, pesca, coleta, né, os frutos, a plantação, e dos ciclos da natureza, época de chuva, época de calor, época da seca, né, época que floria determinados tipos de cultura, a época que não tinha, esse deslocamento de uma região para outra. Então viviam totalmente dependentes do que a natureza oferecia para eles, né? Os indígenas viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, da agricultura, bem como do artesanato, né? Faziam muitos objetos de artesanato, se utilizando daquilo que a natureza lhes oferecia, né? Olha lá, deixa eu subir aqui agora. Pronto. Os europeus chegaram ao Brasil com o intuito de obter riqueza e poder. Então, essa visão capitalista, né, que a gente falou, né, que eu falei para vocês agora, riqueza e poder. Enquanto que os indígenas somente utilizavam a terra, a água e caçavam para a sobrevivência da sua espécie. Eles não tinham necessidade de enriquecimento, não tinham necessidade de poder. Tudo que precisavam estava ali na mata, só entrar para pegar o que eles precisavam. Então, não tinha essa necessidade, não tinha essa ganância que os europeus possuíam naquela época, né? Era uma realidade totalmente diferente da que os europeus chegaram. Os europeus, inclusive, quando chegaram, estranharam muito esse modo de vida dos indígenas, né? Não só dos indígenas, como dos outros habitantes que aqui habitavam na América. Estranharam muito esse modo de vida que eles tinham. Principalmente esse desprezo por aqueles produtos que, para os europeus, era extremamente valioso e para os indígenas eram peças fúteis, apenas de decoração, né? Olha aí que eu coloquei para vocês mais um pouquinho. Vou baixar aqui novamente. Pronto. A partir da chegada dos portugueses no Brasil, a vida dos indígenas foi transformada. Seu cotidiano, os costumes e até o meio ambiente foi modificado. Os portugueses foram extraindo as riquezas, devastando o solo, substituindo a natureza por uma conhecida e dominada por eles. Os portugueses queriam instalar aqui o modo de vida que eles tinham na Europa, né? Então, resolveram trazer para o Brasil, pelas Américas, o modo de vida que eles tinham lá, né? Tiraram, extraíram daqui todas as riquezas que eles podiam levar e resolveram aqui cultivar os produtos, os cultivos que eles cultivavam na Europa, né? Então, iniciaram aqui um processo agrícola semelhante ao que eles vinham fazendo na Europa. Só que para fazer isso tinha que derrubar a mata, né? Passaram a derrubar a mata e introduzir plantas, né, que aqui não existiam, né? Introduziam vários cultivos que aqui não existiam, bem como animais, né? Trazendo vários tipos de animais que aqui também não existiam, mas que para os portugueses eram coisa comum. Os indígenas viviam do que aqui tinham, comiam milho, a mandioca, produziam beiju. Beiju é bom, né, galera? Beiju é muito bom. Carnes de animais nativos, aves ou peixes. Aos poucos foram introduzidas novas comidas, essas vindas trazidas pelos europeus, né? Como cabras, carneiros, os queijos que os portugueses passaram a fazer aqui, e novas plantas como a cana-de-açúcar, café e beterraba. Então, esses produtos novos acabaram fazendo parte do cotidiano desses indígenas e fazendo parte também do seu ciclo alimentício, né, trazidos pelos europeus e passaram a influenciar diretamente na cultura dos povos indígenas aqui no Brasil naquela época. Não só aqui no Brasil, né, como várias outras regiões também. Olha lá que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Os indígenas também foram escravizados, eles eram caçados pelos senhores para o que serviam. Existe muito aquela história, né, de que no começo os indígenas, os povos que aqui habitavam, estranharam quando chegaram esses povos diferentes, né, vinham em caixas que flutuavam, eram povos que tinham cabelo na cara, né, as barbas, então cabelo na cara, eram povos que tinham uma vestimenta diferente, falavam de maneira diferente, tinham objetos de metal sobre o corpo, né? Comiam coisas diferentes. E isso tudo trouxe trouxe uma certa estranheza e pavor, né? Estranheza e pavor. Algumas culturas da América diziam, né, que haveria um fim para eles,
e que esse fim seria representado pela chegada de criaturas estranhas, diversas, né? Muitos acham que essa história ela se remete à chegada dos próprios europeus, já que vários dos povos que aqui habitavam, com a chegada dos europeus, acabaram, né, sendo dizimados, acabaram morrendo. A hora que eu coloquei aí, ó. Então, os indígenas, com o passar do tempo, né, a princípio houve uma relação de amizade, né, de temor e amizade, mas depois eles acabaram sendo escravizados. Enquanto que o negro era utilizado para mão de obra mercantil de exportação, o negro era uma mercadoria, né? Então pegava da África para trazer para as Américas, né? Levava e trazia, era uma mercadoria muito valiosa. O indígena era utilizado aqui no próprio Brasil para transporte de cargas, retirar produtos das matas e levar para o litoral para os navios. Era utilizada como mão de obra para trabalhar nas plantações, para preparar os alimentos, para servir de guia na caça, na pesca. Era esse mais ou menos o intuito que muitos acabaram utilizando os indígenas como escravos, né, nessa época aqui no Brasil. Dessa forma, o indígena passou a perder seu espaço, a sua liberdade, ficando cada vez mais dependente do homem branco. O que ficou ainda mais marcado com a vinda dos jesuítas, em meados do século XVI. Jesuítas, para quem não lembra, né, e para quem não sabe, jesuítas eram padres, né, padres europeus da Igreja Católica, da Companhia de Jesus, que tinham por intuito levar a fé cristã a povos pelo mundo afora. E nada melhor do que trazer a fé cristã para os indígenas, os nativos da América, que eles consideravam pessoas puras pela maneira como eles viviam aqui na América. Então, eram seres humanos puros que desconheciam totalmente a cristandade. E nada melhor do que introduzir essas pessoas aqui na América ao cristianismo, né, ao catolicismo. E os jesuítas vieram fazer isso. Tá? Muitos jesuítas utilizaram da mão de obra dos próprios indígenas para trabalho. Com o tempo, muitos jesuítas acabaram até lutando pelo fim da escravidão dos indígenas. Muitos jesuítas acabaram fazendo parte de tribos indígenas, indo morar com eles, né, introduzindo dentro das tribos todo o ritual do cristianismo, da Igreja Católica, o que transformou ainda mais a cultura indígena. Porque para aprender o cristianismo eles foram obrigados a aprender a cultura europeia, principalmente a língua. E com o passar do tempo, as novas gerações que foram surgindo foram esquecendo a cultura anterior que eles possuíam antes da chegada dos europeus, né? Principalmente com relação às suas divindades, às suas crenças. Sabe-se que os indígenas acreditavam em vários deuses, nos deuses da natureza, nos fenômenos naturais. Isso fazia parte dos seus rituais do dia a dia. Né? Com a cristandade e a obrigatoriedade de seguir o catolicismo, eles acabaram perdendo essa ligação que eles tinham à sua cultura antiga. Né? Continuando aqui, galerinha. Olha só. Existe uma discussão muito grande, né, sobre a chegada dos europeus aqui na América, se foi um processo de descobrimento ou de conquista, né? Muitos livros antigamente falavam assim, a descoberta da América, a descoberta do Brasil e tudo mais. Depois passaram a falar a conquista da América, a conquista do Brasil. E aí, qual é a diferença disso aí? Ó? Eu coloquei para vocês aí. Ó. Com a chegada dos europeus à América, houve um processo de conquista de um lado e de resistência do outro. O europeu veio para conquistar e os indígenas acabaram resistindo a essa dominação, né, desse povo estrangeiro. Então a palavra de descobrimento, ela é uma palavra que se refere mais ao feito europeu, né? Exalta o feito dos europeus, ignorando o que existia na América. Então os europeus eram os heróis, os todo-poderosos, fortes, que vieram e dominaram aqui, né? Descobriram e dominaram. É uma região onde não havia dono, né? Os que aqui habitavam estavam para ser subjugados mesmo, e eles vieram descobrir e dominaram. Conquista, ele tem um sentido um pouco diferente, né? A conquista é a destruição do modo de vida e extermínio dos povos indígenas da América. Então, o termo conquista remete ao outro lado. Aqueles que sofreram, aqueles que acabaram perdendo seus lares, suas vidas,
né, foram obrigados muito a fugir para o interior, largando as suas antigas aldeias para poder fugir dessa conquista dos europeus, né, essa dominação europeia. Então a gente tem os dois termos. Hoje o que se utiliza mais é o termo de conquista. Foi algo que foi imposto pelos europeus aos povos que aqui habitavam, que chegaram, invadiram suas casas, né, que era o território onde os indígenas aqui moravam, e acabaram dominando. Então o termo conquista acabou se tornando um termo que mais adequado ao que aconteceu. Bom, além da região do Brasil, a gente tinha outros povos que habitavam a América, né? Vários outros povos que habitavam a América. A gente tinha centenas de povos que habitavam o território americano. América do Norte, América Central e América do Sul. E aqui tem três especialmente que a gente vai falar sobre eles. Tá? Eu coloquei para vocês até o nome de alguns, né? Principais povos ou impérios pré-colombianos ou hispânicos. Pois é, aqui na América existiam impérios. Existiam reinos e impérios, e alguns desses reinos e impérios eram tão poderosos como muitos reinos europeus. A gente tinha cidades aqui na América, antes da chegada dos espanhóis, por exemplo, que eram cidades mais numerosas em termos de habitantes do que muitas cidades europeias. Pois é, exércitos mais numerosos do que muitos exércitos europeus. Pois é, isso existia aqui na América. Ou uma organização social, política, econômica tão ou mais eficiente do que existia em muitas cidades europeias. Isso existia aqui na América entre vários povos que aqui habitavam o território, principalmente na região da América Central e da América do Sul. Algumas dessas civilizações que eu coloquei: os maias, os astecas, os toltecas, os olmecas, o Império Inca, Tiwanaku, o Reino Chimu e vários outros. Né? A gente tinha aqui na região do Brasil também vários povos, os tupis, os guaranis, etc. Né? Muitos povos que aqui habitavam. Mas qual era a semelhança que existia entre esses aí, esses principais? Eu coloquei aqui um resuminho dessas semelhanças para vocês. Bom, entre eles predominava a economia agrícola, o milho, entre os astecas e maias, e a batata entre os incas. Esses cultivos eram cultivos que, inclusive, muitos deles eram desconhecidos dos europeus, né, que acabaram tomando conhecimento com a chegada aqui. Os cultos religiosos desses caras que aqui habitavam eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, várias divindades, cultuavam os fenômenos naturais, né? Agradeciam às chuvas, ao sol, ao relâmpago, à lua, né? À mãe terra. Então eram politeístas, acreditavam em vários deuses, praticavam astronomia, observavam os astros, as estrelas, faziam cálculos matemáticos, faziam até estudos sobre o nascimento da pessoa em determinado dia, como seria a vida da pessoa por ter nascido em determinada época do ano. Eram excelentes arquitetos, existem obras arquitetônicas que são fenomenais, que até hoje são preservadas e que muitas cidades europeias não conseguiram reproduzir. Eram muito bons nas artes e na matemática. Né? Algumas técnicas de cálculos matemáticos feitos por eles eram até desconhecidas pelos europeus. Aqui na imagem do mapa, eu coloquei aqui para vocês onde estavam esses principais. A gente tem os astecas aqui na região do México, né, na região sul do México, os maias aqui de Verdinho, aqui na América Central, sul do México e América Central, e aqui o maior de todos os impérios, que era o Império dos Incas, era um império gigantesco que vinha aqui desde parte da Argentina, subia aqui pelo Peru e etc., Colômbia, ocupavam toda essa região aqui. Então, a gente tinha um império gigantesco, espalhado por uma área muito grande, com vários climas, várias peculiaridades diferentes. Então, eram esses três os mais importantes que aqui existiam antes da chegada dos espanhóis. Vamos lá um pouquinho, passar para o próximo slide aqui para vocês. Deixa eu colocar do lado de cá. Vamos falar um pouquinho sobre os Incas. Os Incas habitaram a América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes. Tinha a maior população dos três impérios. Não desenvolveram a escrita, não tinham escrita, mas tinham um complexo sistema para números matemáticos e geometria, para a construção.
A geometria era utilizada principalmente para construção, né? As pirâmides, os templos e tudo mais. Então, sabiam fazer cálculos geométricos muito precisos para a construção das suas obras arquitetônicas. Sua capital era Cusco, mas também tinha a cidade de Machu Picchu. Famosas hoje em dia, né, galera? São muito famosas hoje em dia. Em razão até da pandemia, né, do Covid-19, a região ficou até prejudicada porque ela vive do turismo hoje em dia, né? E os turistas foram impedidos de viajar. Quando houve o início da pandemia, eu lembro que passou no noticiário que muitos brasileiros que estavam na região acabaram sendo impedidos de sair, né, de voltar para o Brasil, demoraram muito tempo para poder retornar ao Brasil, porque houve o medo, né, de se trazer o vírus para o Brasil, que acabou inevitavelmente chegando. Né? Mas é uma região maravilhosa, uma região muito bonita, aqui perto, e que compensa muito conhecer. A gente fala muito da história, vê a história, né? Mas conhecer a história de perto é bem interessante. O poder supremo dos Incas ficava a cargo do imperador, né? Que era exercido com rigor. Seu exército era formado por camponeses que eram recrutados na época das batalhas, então se recrutava os camponeses, os homens, para participar da batalha. Eles usavam lanças de madeira, de pontas de pedra e atiradeiras para arremessar pedras. Possuíam conhecimentos astronômicos, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco, né? Então, observar as estrelas, os astros, né, para calcular fatos relacionados à vida da pessoa, a momentos da plantação, a própria vida do imperador, né, as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Então, se utilizavam desses recursos aí para poder estudar o dia a dia ou até o futuro. Olha aqui na imagem, para a gente ter uma noção um pouquinho sobre isso aqui, né, sobre esse império. A gente tem algumas representações aqui deles. Né? Olha aqui, a Machu Picchu, uma região, uma cidade que fica no alto da cordilheira, né? Uma região que tem uma certa dificuldade para chegar, mas que muitos e muitos turistas vão lá hoje em dia para poder conhecer. A gente tem algumas representações aqui de como era provavelmente o seu dia a dia, suas vestimentas, né, os rituais que eles faziam naquela época, principalmente ao Deus Sol. Né? Principalmente ao Deus Sol, era o Deus mais importante entre vários desses povos que aqui habitavam. Os rituais eram frequentemente realizados em homenagem ao Deus Sol, até para garantir que o Deus Sol aparecesse todo dia. Eles tinham medo que o Deus Sol não aparecesse por falta dos rituais que viessem a ser feitos, então faziam constantemente. Então aqui a gente tem representações de provavelmente como era o modo de vida deles naquela época, coisa que até hoje ainda tem, né? A gente tem muitas dessas representações lá nessas cidades lá, principalmente das vestimentas que são passadas de geração em geração. Né? Outro povo muito importante dessa época aí são os maias. Olha o que eu coloquei. Essa galera aí, ó, habitava a região sul do México, e a região sul do México até a região da Guatemala, o país da Guatemala, na América Central. Eles falavam de diversos dialetos, sua escrita era uma escrita hierográfica, cheia de símbolos, né? Uma escrita cheia de símbolos. Tinham grandes cidades independentes, com palácios e templos de pedra, mas a população vivia em cabanas de madeira. Realidade, né? Quem eram os mais poderosos moravam nas melhores casas, quem era a população mais humilde morava nas piores residências, nos lugares mais afastados. Faziam avançados cálculos matemáticos e observações astronômicas, né? Seu exército era muito numeroso, só que não adiantava muito essa questão do número, porque usavam arco e flechas, né? Flechas primitivas, usavam lanças, pedras e escudos de madeira. Então tinha toda essa dificuldade. Fizeram obras arquitetônicas tão grandiosas quanto os egípcios, gregos e romanos. Quando os espanhóis chegaram aqui, que se depararam com grande parte dessas obras arquitetônicas que eles fizeram, eles ficaram até abismados, né, com tamanha grandiosidade e perfeição dessas obras, dessas construções feitas pelos maias, né. Então aqui a gente tem uma representação do que era a sua escrita, cheia de símbolos,
né? A sua escrita era cheia de símbolos. Eles utilizavam os rios e os lagos para fazer plantações, eles criaram estruturas flutuantes, onde nessas estruturas eles faziam as suas plantações, realizavam suas colheitas e faziam os rituais também desejando uma boa plantação, uma boa colheita. Aqui a gente tinha alguns dos seus templos, que adoravam principalmente ao Deus Sol, representado aqui nessa imagem, né? E aqui a gente tem no mapa onde fica localizado mais ou menos essa região deles. Né? O mapa, mais ou menos, você tem o Golfo do México aqui, o Mar do Caribe, o Oceano Pacífico, e aqui mais ou menos no sul do México, a região da Guatemala, é onde esses povos habitavam nessa época. Né? Os manés habitavam nessa época. Bom, outro povo importante nessa época, um dos mais importantes, né, famosos, foram os astecas, né? Os astecas, na região do México, né, região sul do México, era um povo guerreiro com uma rica cultura, cuja capital do império era Tenochtitlan. Em 1525, a atual cidade do México. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca e hoje ela se tornou a capital do México, né, conhecida como a Cidade do México. Mudou de nome, né, em 1325. Ela acabou mudando de nome e se tornando a atual Cidade do México, que era maior que a capital espanhola. Tenochtitlan, quando os espanhóis chegaram aqui, se depararam com uma cidade grandiosa, bem maior do que a própria capital espanhola, né, com a população bem maior do que a cidade era maior e uma população bem maior do que a própria capital espanhola. Tinha uma escrita baseada em sinais, figuras de animais, elementos da natureza, seres humanos. Eles eram extremamente militares, né? Faziam constantemente guerras. Essas guerras, muitas dessas guerras não eram guerras por motivos de combate, tomada territorial, por alguma intriga. Muitas dessas guerras tinham o objetivo apenas de conseguir prisioneiro para sacrifício. Pois é, os rituais de sacrifícios que eram feitos naquela época entre os astecas eram constantes. Como eu falei para vocês agora, o principal deus que eles acreditavam era um deus Sol. E eles tinham medo que o deus Sol, por falta de não ser reverenciado dignamente pelos seus seguidores, né, pelos astecas, ele não aparecesse no dia seguinte. Para isso era necessário homenagear o Deus Sol constantemente. Esse homenagear vinha através de sacrifícios de seres humanos. E não podia ser qualquer ser humano, não. As guerras tinham o intuito de capturar grandes e valorosos guerreiros, né, guerreiros fortes que haviam lutado valentemente. Nas guerras, eles até evitavam matar os inimigos, eles preferiam capturá-los. Esses inimigos eram capturados, levados para a cidade e preparados para os rituais de sacrifício. Muitos desses guerreiros capturados se sentiam até honrados em serem sacrificados ao Deus Sol. Né? Isso acontecia. Os sacrifícios aconteciam nos templos, ao ar livre, né? Era quase que constante esses sacrifícios e tinha, como eu falei para vocês, esse objetivo de homenagear ao Deus Sol e garantir que no dia seguinte o Sol realmente aparecesse novamente. Né? Tinha um calendário preciso do ano solar, tinha um calendário muito parecido com o nosso, né? O calendário deles acabou sendo um calendário muito parecido com o que a gente tem. Aqui a gente tem algumas representações deles. Aqui a gente tem um sítio arqueológico, né, da região dos astecas, a cidade do México ao fundo, com as construções mais modernas, e aqui um sítio arqueológico do que restou de parte das construções dos astecas. Aqui no mapa a representação onde eles habitavam, né, na região do México. Aqui, como eram os rituais de sacrifícios, os rituais de sacrifício normalmente eram 4 sacerdotes que seguravam braços e pernas do guerreiro. Em seguida, um outro sacerdote com uma faca especial matava o guerreiro e fazia o sacrifício de sangue em homenagem ao Deus Sol. Você tinha um dos templos, o templo deles naquela época, vários templos em formato de pirâmides. Muitas dessas pirâmides eram semelhantes às pirâmides dos egípcios, né, muito semelhantes. Existem muitas teorias sobre essas semelhanças entre as pirâmides do Egito e as pirâmides que aqui existiam na América. Algumas dessas cidades aqui, algumas dessas localidades possuíam mais de 600 pirâmides,
né, de tamanhos variados. Lógico que algumas dos egípcios as dos egípcios eram maiores, principalmente as 3 maiores pirâmides lá do Egito, mas algumas pirâmides aqui da América também eram gigantescas. Então aqui a gente tem representações de desenhos que eram feitos por eles e os combates, né, que eram realizados constantemente entre esses povos. Tranquilo aí? Ah, acabou. Foi tão rapidinho, né, galera? Foi tão rápido essa atividade aqui. Bom, sabe-se que esses povos, eles resistiram muito à dominação dos espanhóis, né, principalmente. Eles resistiram muito. Só que mesmo numerosos, em número muitas vezes 50 vezes maior do que os soldados espanhóis, eles acabaram sendo dominados e conquistados. O motivo principal era os meios belísticos, né, as armas que os espanhóis possuíam, né, e que os povos que aqui habitavam não possuíam. As armas de fogo que os espanhóis possuíam facilitavam muito no combate. Enquanto esses povos que aqui habitavam vinham com lanças, flechas, escudos de madeira, os espanhóis vinham com armas de fogo, né, que atiravam esferas de aço ou esferas de ferro bem resistentes. Além disso, eles tinham um escudo que se protegiam, capacetes que acabavam se protegendo. Outro elemento que contribuiu muito nesses combates eram os animais de 4 patas, como os habitantes da América chamavam os cavalos. Eram animais que facilitavam muito o deslocamento e o combate. O combate pelo alto, em cima do cavalo, era muito mais eficiente do que o combate corpo a corpo. Então, esses fatores, aliado a alianças que os espanhóis fizeram com inimigos desses povos que eles estavam combatendo, acabou favorecendo para que eles fossem derrotados com mais facilidade, né? Acabaram sendo subjugados, né? Hoje o que a gente tem desses povos está representado em monumentos, em achados arqueológicos que existem, né? E é repassado de geração em geração e contado na história. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Então tá bom. Eu vou postar depois para vocês umas atividades sobre isso aqui, também um textozinho para vocês poderem ler e ver se eu posto também alguns videozinhos para poder complementar o estudo para vocês, tá? Fico por aqui. Não vou poder me alongar muito nesse conteúdo, nem passar mais do que isso, mas nas próximas aulas a gente se encontra e conversa um pouquinho mais, tá? Dúvidas, perguntas, deixa nos comentários para mim, que a gente tira a medida do possível. Vamos continuar nos cuidando, nos protegendo, álcool em gel, máscara, evitem ficar saindo de casa, tá bom? Cuidem de seus familiares e até uma próxima. Beijo para vocês, fica com Deus.